O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto, ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou a Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, Perdoados os nossos pecados. queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum. E, como no domingo passado, Jesus se apresenta novamente em diálogo com Pedro e com os outros discípulos. Desta vez, no entanto, no centro do pensamento de Jesus está a cruz. Se bem nos lembramos do Evangelho do domingo passado, ali Pedro foi elogiado, foi aplaudido por Jesus, porque foi capaz de reconhecer a identidade do Filho de Deus em Jesus. E foi muito mais além de tudo aquilo que falavam a respeito de Jesus. Pedro tirou nota 10 na aula que Jesus deu no Evangelho do último domingo.
Mas Jesus continua os seus ensinamentos, continua a sua aula. E dessa vez, ele deixa bem claro que aquele Messias, Filho do Deus vivo, que Pedro tinha proclamado, ele deverá sofrer e deverá morrer, e morrer numa cruz. Escândalo. A cruz, a morte de cruz, a pena de morte que o Império Romano impunha aos estrangeiros que eram tidos como inimigos do Estado, era a morte mais vergonhosa que se podia imaginar, destinada a bandidos. Então, Jesus sabia que morrendo na cruz causaria muito escândalo. Como pode, afinal de contas, aquele que é filho do Deus vivo morrer numa cruz? A verdade é que Jesus já começava ali, com esse discurso do Evangelho de hoje, a preparar aquele grupo dos seus discípulos para esse escândalo. Escândalo que eles haveriam de enfrentar. Escândalo do Filho de Deus que é crucificado. Uma enorme crise de fé no grupo dos discípulos e discípulas daquela hora. No Evangelho de hoje, Pedro tirou nota 0, foi reprovado. Se no Evangelho de domingo passado ele tirou o Mestre, o Filho de Deus vivo, o Messias, não sabiam que tipo de Messias Jesus era. E hoje Jesus explica no Evangelho de hoje que tipo de Messias que ele é. Que se apega ao poder, não é um Messias rei que tem a resolução para todas as coisas e de modo imediato, como alguns pensam. Ele é um Messias que sofre, um Messias que morre, um Messias que é perseguido. Daí já aparece uma primeira pergunta para nós hoje. Qual é a imagem de Deus que nós temos? Qual é a imagem de Messias que nós temos? Quem é de fato Jesus para nós? Jesus nos mostra que o jeito dele ser Messias é decepcionante. Enquanto muitos no seu tempo esperavam já um Messias todo potente, que pode interferir em tudo e todos, conforme seu bem-querer. Quem sabe com quem posso negociar, que foge e que me permite fugir também das dificuldades históricas. De Jesus ser Messias, de Jesus ser o Salvador. É a imagem de Deus que tem sido vendida por aí também, de um Deus que resolve todas as coisas como num passe de mágica, de um Jesus que resolve tudo como se fosse um curandeiro ou um milagreiro. Que Deus é onipotente, que Deus tem o poder, claro, a identidade do nosso Messias, do Senhor Jesus, que traz consigo a sua cruz. Um discípulo que se quer ser discípulo de verdade não pode a sua cruz, colocar de lado a sua cruz, mas deve tomar a cruz de cada dia e segui-lo, porque cristão é falso
falso cristão. Cristão sem cruz, ou que rejeita a sua cruz, que renuncia à sua cruz, é uma caricatura de cristão. Jesus nos mostra então esse jeito que ele tem de ser Messias, que decepciona muita gente, principalmente quem está apegado a esse mundo consumista, utilitarista, esse mundo egoísta e imediatista, que quer colocar Deus contra a parede e obrigar Deus a fazer aquilo que lhe apraz. Quantos até em suas orações querem colocar Deus contra a parede, querem exigir de Deus, e se esquecem que tudo que vem de Deus é gratuito. Muitos querem religião sem cruz. Muitos querem vida feliz sem cruz. Mas com um cristão não é assim que funciona. Ele é o Senhor, sim, é o Messias, é Deus Todo-Poderoso com o Pai e o Espírito Santo, mas deixa claro aos seus discípulos daquela hora e os de agora, que ele vai a Jerusalém, vai sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, que ainda tinha uma concepção imediatista, utilitarista, naquele momento, que ainda de modo soberbo pensava que podia mudar a vontade de Deus ou os planos de Deus, não aceita essa proposição de Jesus. Pedro quis corrigir o professor, não aceitou que fosse daquele jeito. É por isso que Jesus se voltou para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Essa mesma palavra Jesus dirige a todos aqueles que querem pensar destoando daquilo que pensa o Senhor, daqueles que querem defender ideias, ideologias que destoam daquilo que é o Evangelho, ou que pensam que podem ser cristãos de verdade, cristãos autênticos, abandonando a cruz. Essa mesma palavra Jesus diz: vai para longe, Satanás, seus pensamentos não são os meus pensamentos. Pedro foi repreendido, tirou 10 da primeira prova, tirou 0 na segunda, não conseguiu a média, precisou fazer recuperação, e foi muito bem na recuperação. Nós sabemos pela história que Pedro, depois da ressurreição de Jesus, foi chamado pelo Senhor, confirmado na fé, foi o primeiro Papa, chefe da igreja, e o maior ato de testemunho foi ter morrido por causa de Jesus e do Evangelho, derramou seu sangue como Cristo, para testemunhar justamente isso, que os pensamentos de Deus é que devem ser levados em consideração mais do que qualquer outro tipo de pensamento. Então, irmãos, a postura que nós somos chamados a ter é a postura do profeta Jeremias, que ouvimos na primeira leitura de hoje. Postura de não ignorar as dificuldades. Todos nós temos dificuldades, problemas,
temos de enfrentar situações difíceis, perdas. Não podemos ignorar isso. Muitas situações devemos até nos indignar com elas. Mas ao mesmo tempo, devemos nos sentir confortados por Deus, que de algum modo sofre no nosso sofrimento. Então, para o cristão, não é fugir da cruz que vai realmente fazê-lo feliz, mas assumir a cruz na certeza que não a está carregando sozinho, mas que Cristo carrega com ele, com ela, a cruz. Jeremias chega a dizer: seduziste-me, Senhor. Eu me deixei seduzir. O Senhor mandou que eu fosse falar em seu nome. O que eu recebo em troca? Bofetadas, cusparadas. Sou ignorado, me jogaram numa cova, me maltratam. A minha vontade, Senhor, às vezes é de jogar tudo para o ar e não mais falar no seu nome. Mas o Senhor me seduziu e eu me deixei seduzir. E cada vez que eu penso nisso é como que um fogo abrasador toma conta de mim, porque o Senhor me seduziu, eu me deixei seduzir. Essa é a postura do cristão. Assumir a cruz de cada dia, na certeza de que não está sozinho. Que Jesus nos ajude então a sermos cristãos de fato, não só de nome, mas cristãos de fato, capazes de carregar a nossa cruz de cada dia, esperando também aquele dia glorioso em que o Senhor se manifestará glorioso a nós. Que Jesus nos ajude e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Amém.